Muito boa noite, a paz do Senhor. Aqui o seu amigo pastor Ilcio Santana. Estamos voltando agora em gravação. A nossa live, infelizmente, não conseguiu prosperar, né? Ela acabou caindo. Mas nós estamos gravando e enviando para você a nossa palavra que nós separamos. Nós somos presidente da Igreja Restauração em Alvorada, Ministério da Iora, é onde nós temos nosso templo sede ali na rua Jorge Luiz, número 23, com os nossos cultos quartas, sextas e domingo. Você vem participar conosco de um dos nossos cultos para a glória e honra do Senhor. E temos nossas igrejas espalhadas também no município de Saquarema, com Mombasa, em outros lugares, e também Tanguá, Campo dos Goitacazes, e no continente africano, ali em Moçambique, nós temos a nossa igreja em Sofalo, na província de Mofambise, no bairro Mofambise, ali com o pastor João Albino, né? Ministrando a palavra do Senhor ali nos nossos cultos ali no continente africano, juntamente também na cidade de Beira, ali na cidade de Manga, bairro Manga, com o pastor Januário Francisco, né? Ministrando a palavra do Senhor ali na província de Beira, para a glória e honra do Senhor. Também temos em Mutua 1 e Mutua 2 com o pastor Laito e o evangelista Elton Deixa. Em Chimoio nós temos nossa igreja com o pastor Fernando Almoço, na cidade de Chimoio, né, para a glória e honra do Senhor. E temos também as nossas igrejas no município de Quilimane, na província de Quilimane, com o pastor Bernardo Arvista. São os nossos obreiros no continente africano, com as nossas igrejas espalhadas ali em Moçambique, para a glória e honra do Senhor. É a Igreja Obra da Restauração, com o Ministério da Iora, invadindo e alcançando as nações para a glória e honra de nosso Deus, né? Nós queremos informar os irmãos que, devido a esse decreto municipal, estadual e federal, nós estamos com os nossos templos sem realização de cultos oficiais. Estamos reunindo em casas, orando bem consciente, com bastante número, bem reduzido número de pessoas, mas o Ministério das Irmãs e também os jovens estão se reunindo uma vez por semana em alguma residência e buscando ao Senhor para a glória e honra de nosso Deus. E nós estamos transmitindo essa palavra ao coração dos irmãos. Eu queria chamar a sua atenção para o texto que Deus nos colocou no coração por esses dias, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 13 em diante, que diz assim: o Senhor faz uma observação que muitas das vezes nós queremos transferir a culpa disso para o inimigo, ou quem sabe para alguém, e a igreja às vezes ela acaba perdendo o foco. Mas o importante é que você não deixe de orar. Ore ao Senhor para que Deus lhe dê sabedoria. E a função principal da igreja é continuar orando para que Deus possa, dar solução. Mas existe alguns requisitos que Deus vai exigir do seu povo, como, por exemplo, aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 a 14, ele diz assim: se eu cerrar os céus, olha só o que Deus está dizendo, se Deus, cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos, né, que consumam a terra, ou seja, acabe com a vegetação, e se eu ordenar, ou se eu enviar peste entre o meu povo, isso é o versículo 13. Aí o 14, ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Entenderam? Quer dizer, Deus coloca uma observação que Deus pode liberar, esses mensageiros para que entrem no meio do povo e consumam. Então, ele está chamando a atenção da igreja para esse ponto principal, que muitas das vezes a igreja está focada em tentar transferir a culpa para alguém. Transferir a culpa de Beltrano, de Ciclano, é o inimigo, claro, muitas coisas também. Nós não estamos aqui protegendo o adversário da nossa alma, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Mas nós estamos dizendo que às vezes não é o inimigo, às vezes o próprio Deus autoriza. Para quê? Para que esse povo se chegue a Deus. Porque ele vai dizendo aqui, né? Se o meu povo, ele não está falando aqui da nação geral, entendeu? O povo dele, o povo escolhido dele, a nação de Israel, o Israel espiritual e o Israel, físico.
Se esse povo que chama pelo nome do Senhor, que busca a face dele, que ora a ele, que sabe, ele fala assim, e se esse povo que chama pelo meu nome, ele não está falando aqui para nós chamarmos o nome do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do pastor Elcido, do irmão Antônio, da irmã Maria, da irmã Joana, da irmã Joaquina, não. Ele está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o nome de Deus, o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então ele está dizendo, agora, se esse povo que diz que chama pelo meu nome, aí se humilhar, é o primeiro ponto, é reconhecer que nós estamos errados, é reconhecer que nós erramos, é reconhecer que a igreja tomou uma diretriz que não podia ir para lá. Porque a igreja, quando surgiu nos tempos da igreja primitiva, ela surgiu em função na doutrina dos apóstolos, mas com o passar do tempo ela acabou se desviando. Se desviou de uma tal maneira que Deus acabou virando as costas para a igreja. E aí vieram os reformadores, trouxeram a igreja de volta aos trilhos. Sendo que hoje nós estamos vendo que a igreja praticamente vai necessitar outra vez de novos reformadores, porque a igreja vai caminhando por uma diretriz que ela vai perdendo a sua identidade. Perde a sua identidade. Hoje, para identificar uma igreja, ela é preciso que nós buscamos, sabe, alguns itens para se identificar uma verdadeira igreja. Não estamos falando aqui de dogma, de credo religioso, doutrina, nada disso. Estamos falando de igreja, chamando pelo nome do Senhor. Então ele diz, ó, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, uma coisa é você se humilhar, outra coisa é você orar. Você reconhece a sua fragilidade. Lembra de Davi? Davi, quando caiu em pecado, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer o seu erro. No Salmo 51, versículo 10, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, e não retire de mim o teu espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele reconheceu a sua fragilidade e fez um pedido ao Senhor em oração, para que Deus pudesse devolver a ele a alegria da salvação. Eu te pergunto para você, querido, você ainda sente alegria na sua salvação? Você ainda acredita que você está caminhando para a eternidade? Ou nós apenas acostumamos a ir à igreja, apenas acostumamos a estar na igreja, a ouvir sermões que massageiam o nosso ego e voltamos para nossas casas, sabe, assim, delirando com aquilo que nós ouvimos, mas no passar do tempo, no dia a dia, nós não mostramos que na verdade nós queremos mudar. E aí o nosso irmão Salomão, ele diz assim, ó, se esse povo que chama pelo meu nome, Deus está falando para Salomão, e dizendo para nós, se humilhar e orar. Aí ele fala, e buscar a minha face. Uma coisa é você humilhar, outra coisa é você orar, e outra coisa é você buscar a face do Senhor. Que isso, pastor? Mas é verdade, porque a oração às vezes tornou metódica, sabe? Como aquela oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado, aquela oração que nós costumamos orar, que Jesus ensinou, uma oração metódica. Ou, talvez, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, a Ave Maria, oração metódica, sabe? Uma coisa que ficou metódica. Mas que o nosso Deus está dizendo para nós que se o povo que chama pelo nome dele se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, sabe? Buscar a face de Deus, aí ele fala, e converter dos seus maus caminhos. Conversão é o que Deus quer, é que nós nos convertemos. Não foi isso que o Senhor disse? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus, o Deus que nós servimos. Tudo para nós se torna pânico. A igreja cai num pânico, sabe, de ficar... Meu irmão, Deus é a sua segurança. Deus é a sua segurança. E Ele está dizendo para nós, na consagração a Deus. Paulo disse lá no capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento é o que Deus está dizendo aqui para Salomão. Olha, Salomão, é necessário que o povo que chama pelo meu nome se humilha, ore, busca a minha face, converta-se dos seus maus caminhos, deixa o homem mau o seu caminho,
sabe? E voltamos para servir ao Senhor conforme Ele está pedindo. E aí ele faz a promessa: então eu ouvirei dos céus. Deus está disposto a ouvir a tua oração. Deus está disposto a entrar na sua casa. Ele fala: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, aleluia, e sararei a sua terra. Viu? Se a terra está enferma, Deus quer sarar ela. Mas para isso acontecer, há necessidade de nós entendermos que a nossa responsabilidade como igreja hoje é voltar-se para Deus e pedir ao Senhor que repreenda tudo aquilo que não provém dele, todo mal que procede do maligno ou que venha da parte de Deus por permissão, porque nada acontece aqui na terra sem permissão do Senhor. Tudo que está acontecendo vem um prévio aviso. Deus sempre alerta o seu povo, aleluia. Deus sempre revela os seus santos. Então é hora de nós, como igreja do Senhor Jesus, acordarmos para a realidade, cairmos em quebrantamento diante do Senhor, reconhecer a nossa fragilidade, para que Deus arranque este mal que adentrou no meio do seu povo, no meio da nação, no meio do mundo, para a glória e honra do Senhor. Igreja de Jesus Cristo e coluna e firmeza da verdade, arrependa-se, humilhe-se, ore, busque a face do Senhor, e aí certamente Deus vai ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo vitória sobre a vida dos nossos amados irmãos. Em Cristo Jesus, eu determino as bênçãos mais ricas dos céus e que a glória do Deus Altíssimo possa estar presente na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Pai.